Olá, seja bem-vindo ao programa Arte da Vida. É uma grande alegria ter você aqui na nossa sintonia. Nessa temporada Somos Família, onde a gente continua falando um pouco a respeito dessas coisas importantes, sobretudo a questão da ideologia de gênero. E a igreja, como é grande mãe, educadora, ela sempre esteve atenta a essas realidades. E a gente vai conferir agora o que ela pensa a respeito disso. No programa anterior, nós já vimos com o Padre Paulo Ricardo, com o professor Felipe Aquino e também com os cantores que lá estiveram nas manifestações, o que significa, o que é a ideologia de gênero. Mas hoje nós queremos, de forma especial com o Paulo Rafael, que é missionário da Aliança de Misericórdia, saber o que a igreja pensa a respeito deste assunto, que também é um tanto polêmico e que nos causa ainda algumas questões. Então, Paulo Rafael, seja bem-vindo e nos diga então o que a igreja pensa sobre a ideologia de gênero. Vamos partir então primeiro daquilo que o nosso querido Papa, Emérito Bento XVI, disse. Num discurso que ele fez à Cúria Romana, no dia 21 de dezembro de 2012, depois você pode também olhar no site do Vaticano, ele abre falando um pouquinho sobre a questão da ideologia de gênero, de fato, ele explica bem, inclusive cita lá Simone de Beauvoir, que é daquela famosa célebre frase, que ela fala, ninguém nasce mulher, mas faz-se mulher, e a partir desse momento ele começa a falar dessa nova filosofia da sexualidade, onde busca de fato aí cancelar, digamos assim, as diferenças, e ele fala, eu vou citar uma frase muito forte que ele fala, é o seguinte: o homem contesta o facto de possuir uma natureza pré-constituída pela sua corporeidade, que caracteriza o ser humano, nega sua própria natureza, decidindo que esta não lhe é dada como um facto pré-constituído, mas ele é próprio que cria. Então, nesse momento, o Papa explica que na ideologia do gênero, no caso, a pessoa ela não leva em consideração a questão da corporeidade como um dado anterior. Então, a pessoa se faz. E a ideologia do gênero é justamente isso, esse processo onde a sociedade, digamos assim, o meio social é onde a pessoa, na verdade, vai se tornar aquilo que ela é. Então, não tem nada de antecedente. Então, o primeiro ponto, onde o Papa Bento XVI, ele fala sobre isso. Em seguida, o Papa Francisco, que é bom falar também sobre o Papa Francisco, porque a gente percebe muitas pessoas, inclusive a mídia, distorcendo aquilo que o Papa fala. E existe um Papa, muitas vezes, que é aquele que a mídia prega e aquele o Papa verdadeiro. E o Papa verdadeiro, ele já falou 4 vezes sobre ideologia de gênero. E aqui eu vou citar rapidamente aqui três falas que ele teve em audiências, e a fala mais importante que ele tem numa encíclica. A encíclica tem um peso mais forte, que é um documento, digamos assim, de maior autoridade do magistério papal. Então, uma vez que o Papa falou sobre a ideologia de gênero foi em Nápoles, no encontro com as famílias, onde ele estava lá reunido, e tem aquele momento de perguntas e respostas, e o Papa falou um pouquinho sobre isso. Ele falou: a crise da família é uma realidade social. Depois, a colonização ideológica sobre as famílias, métodos e propostas que estão na Europa e também já chegam ao outro lado do oceano. Um erro da mente humana é a teoria do gênero, que cria um monte de confusão. A família, sim, está sob ataque. Então, isso aqui foi no dia 28 de março de 2015, desse ano mesmo. Então, o Papa aqui ele fala muito claro dessa colonização ideológica. O que é colonização? A gente entende que a colonização é algo que vem de fora, tentando sobrepor a algo que é, no caso, nacional, digamos assim. Então, a ideologia de gênero, ela vem realmente, ele já diz aqui que é algo que está vindo de fora, pois existe realmente órgãos internacionais que querem impor uma certa ideologia sobre os países. E a gente sabe que, inclusive, a ONU, o 4º eixo da ONU é a igualdade de gênero, que é justamente a implantação do gênero no mundo inteiro. Então, não é uma coisa espontânea, não é questão da modernidade que está trazendo isso para nós, a gente tem que aceitar simplesmente porque é uma questão de evolução. Não é nada disso. Existem pessoas que estão financiando a ideologia de gênero nos países e, na verdade, esse é um processo que tem um agente externo, João Paulo II, inclusive, já disse isso, que existia uma cultura de morte. A ideologia de gênero faz parte dessa cultura de morte. E na encíclica dele também, que ele fala, Veritatis Splendor, ele fala sobre a cultura de morte, que tem agentes da cultura de morte, ou seja, alguém que está agindo para que essa cultura ela se torne vigente. Então não é que é uma coisa espontânea, não é coisa que vem do nada, realmente tem pessoas que estão interessadas que essa ideologia ela seja implantada nos países. Em uma outra ocasião ele também falou novamente, foi no dia 15 de abril, que ele fala: me pergunto, por exemplo, se a chamada teoria do gênero não seja expressão de uma frustração e resignação, com a finalidade de cancelar a diferença sexual, por não saber mais como lidar com ela, assim corremos o risco de retroceder. Ele chama a teoria do gênero, a ideologia do gênero, de retrocesso. Então, o fato das pessoas não saberem lidar mais com o diferente, que é difícil de lidar com o diferente, vamos cancelar então, vamos deixar todo mundo igual.
E aí eu vou citar brevemente aí a Laudato Si, que é a encíclica do Papa, que é uma encíclica recente desse ano, que ele justamente fala sobre a questão da ecologia e ele fala de respeitar justamente o seu corpo, aceitar a nossa masculinidade, a nossa feminilidade, reconhecer em si que o outro é diferente e assim é possível aceitar com alegria o dom específico do outro e da outra. Obra de Deus Criador. Enriquecer-se mutuamente, portanto, não é salutar um comportamento que pretenda cancelar a diferença sexual, porque já não se sabe confrontar-se com ela. Da mesma forma, então, o Bento XVI e o nosso Papa Francisco, eles têm batido, têm falado muito sobre a questão da ideologia de gênero. Então, em linhas gerais, aquilo que o pontificado dos nossos papas, né, eles têm dito contrariamente à ideologia de gênero, que de fato ela vai causar confusão, né, aquilo que o Papa Bento XVI disse em relação ao fato da pessoa não só jogar na questão social, não ter elementos que estão anteriores, né? E esse é o grande problema da ideologia de gênero. Jesus Cristo é a vida. Bem, nós estamos de volta aqui no segundo bloco desse programa especial da temporada Somos Família. E agora com uma presença muito ilustre aqui com o nosso amigo vereador Ricardo Nunes. Ricardo, seja bem-vindo ao programa Arte da Vida. Privilégio ter você conosco aqui. E ele vai explicar para a gente um pouquinho a respeito desse momento histórico que a gente está vivendo, essa questão de ideologia de gênero, esses movimentos que estão acontecendo em relação a essa temática, a defesa da família. E aí ele vai explicar um pouquinho pra gente porque um tempo atrás o pessoal tentou colocar isso no Plano Nacional de Educação e foi vetado. E aí agora as coisas parece que não tinham morrido ainda. Como é que isso aconteceu? Como é que começou e onde a gente está, Ricardo? Seja bem-vindo, obrigado. Obrigado, viu, Alberto? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, um prazer enorme, né? Espero que todos estejam bem aí nas suas casas. Essa questão que você comentou agora é super importante e o que preocupa a gente, Alberto, a gente até conversava um pouquinho antes aqui, é que às vezes as pessoas não estavam muito antenadas nesse assunto, né? Que é essa questão da ideologia de gênero. Tentaram colocar no passado no Plano Nacional de Educação, ainda bem que foi refutado, né? Não foi aprovado isso, então no Plano Nacional de Educação não teve ideologia de gênero. E depois de votar o Plano Nacional de Educação, agora está sendo votado, em alguns locais já foi votado, os planos estaduais, que são dos estados, e os planos municipais, né, de cada município. Dia 25 de agosto nós votamos o nosso Plano Municipal de Educação aqui da cidade de São Paulo e, graças a Deus, conseguimos tirar essa coisa terrível, né? Aí você falou assim, poxa, por que o Plano Nacional tiraram e estão insistindo com isso, né? Tem um órgão lá do Ministério da Educação, o CONAI, que mesmo os deputados tirando do Plano Nacional de Educação essa questão do gênero, eles insistem, né? O mal é uma coisa terrível, o mal não desiste fácil, né? Eles insistem em recomendar que seja colocada essa questão de gênero nos planos estaduais de educação e nos planos municipais de educação. Lembrando que o plano, tanto nacional, estadual e municipal, de educação, ele estabelece todo o conjunto de ações que deverá ser tomada na questão educacional. E dura 14 anos, né? Então o que a gente votou aqui agora, Alberto, vai durar 14 anos, né? Daqui a 14 anos só a gente vai rever. Então ele fala quais serão as metodologias, quais serão os investimentos, como será conduzido todo o processo educacional. Então, tentar introduzir essa questão de gênero a gente conseguiu tirar porque não é correto. Quem tem que educar é a família, né? Sim, com certeza. E conta como é que foi um pouquinho essa articulação, como é que isso começou? Né? Isso chegou no Plano Municipal de Educação para vocês, lá na questão pública, na questão do legislativo, vocês com valores, com um ideal assim a respeito da vida, da família muito grande. Como que começou? Como é que foi essa parte de essas costuras até esse momento histórico que foi a reprovação, assim, a aprovação, na verdade, do favor da família? Tá. Vamos lá, vou fazer uma pequena introdução, um pequeno resumo do processo legislativo.
O Plano Municipal de Educação, então ele é elaborado pelo Executivo, né, e é enviado para a Câmara, o Poder Legislativo, fazer a votação. Todo o projeto ele passa em algumas comissões, né? Então esse plano ele passou na Comissão de Constituição e Justiça, aí foi para a Comissão de Administração Pública, depois foi para a Comissão de Educação e terminava na Comissão de Finanças, a qual eu faço parte, para depois ser votado no plenário. É um processo longo, né? Sim. E na Constituição e Justiça são 9 vereadores, aprovou, foi para a Administração Pública. Na Administração Pública, o relator, e cada comissão, Alberto, é designado um relator, né? Foi designado como relator do projeto o Bispo Atílio, é um vereador que até é ligado à Igreja Universal. Fez um bom relatório, colocou a família, tirou a ideologia de gênero, fez um relatório muito positivo. Esse relatório foi aprovado na Administração Pública, aí foi para a Comissão de Educação, que seria a Comissão de Mérito, né? Lá nós demos infelizmente, né, o relator foi um vereador do PSOL, que ele tirou tudo aquilo que tinha de família e colocou 8 vezes a questão de gênero. Uau! Né? Absurdo. E aí, infelizmente, acabou sendo aprovado na Comissão de Educação. Bom, aí foi para a Comissão de Finanças, a qual eu faço parte, que é a última comissão antes de ir para o plenário. Aí, quando chegou na Comissão de Finanças, nós identificamos essas questões de gênero. Eu fiz um substitutivo, né, retirando tudo isso, né, a questão de gênero, fazendo várias alterações, né, como, por exemplo, a questão de convênio com creche, que eles tinham tirado, de voltar a ter o convênio com creches, até porque a nossa igreja, a Igreja Católica, ela tem várias entidades que têm creches conveniadas. Bom, fiz o relatório, aí na Comissão de Finanças foi aprovado um relatório sem a ideologia de gênero. E esse relatório que foi para ser votado em plenário, né? Então você vê, tem um processo longo. Agora, o que foi muito bacana, Alberto, nesse processo todo? Foi uma coisa assim, me deixou muito feliz, né? Foi a movimentação dos católicos, né? Desde a época do acompanhamento das audiências públicas na Comissão de Finanças, estava cheio lá, as pessoas discutindo e preocupadas, né? Dando sua opinião, mostrando a sua preocupação. E depois, quando foi para a votação em plenário, né, nós votamos em junho a primeira votação e em agosto a segunda votação, né, envolvimento dos bispos, dos padres, né, aquela carta que o Dom Odilo fez, que a CNBB fez, mobilizando realmente, né, todo o pessoal dessa força. Se demonstrando preocupado com relação a esse tema. E assim, conta pra gente um pouquinho, Ricardo, o que assim, na tua opinião, aconteceria caso isso tivesse sido aprovado dentro desse plano municipal de educação? Então, vocês já viram, né, pelo programa anterior, que esse é o segundo da série Somos Família, o que é a questão da ideologia de gênero. Essa questão de que alguns defendem, a grande ideóloga desse processo todo é uma escritora chamada Judith Butler, que fala dessa questão das pessoas nascerem assexuadas e construir a sua opção sexual no decorrer do processo. Coisa absurda. Um processo social, não é natural. Não é natural, desconsiderando a questão biológica, desconsiderando o projeto de Deus, né, que fez homem e fez mulher. Bom, o que acontece? Se eles tivessem conseguido, né, introduzir isso no Plano Municipal de Educação, nós teríamos que ter a questão de gênero sendo discutida nas escolas, sendo passado para os alunos, sendo feito materiais com relação a essa questão de sexologia, ensinando para as crianças que elas não nascem homem, não nascem mulher, desconstruindo a família. Olha o risco que a gente estava correndo. E graças a Deus, né, nós conseguimos vencer e tirar esse absurdo. E você comentou essa questão do aspecto da educação. Na Constituição, se não me falha a memória, tem o artigo 205 que fala um pouquinho dessa questão da responsabilidade, né, do papel da educação, da família. Você pode contar um pouquinho pra gente disso? Posso. As pessoas às vezes insistem em querer eles defender o que eles pensam, né? Acho que é muito importante a gente defender e nós ficamos muito tranquilos dentro desse processo todo lá da discussão do Plano Municipal de Educação, porque o que a gente defende? A gente defende o que a sociedade brasileira quer. Né?
o que a Constituição coloca, né? A Constituição do artigo 226 a 230, né, fala da questão da família, valoriza a família. Muito bem lembrado por você, Alberto, o artigo 205 da Constituição Federal do Brasil, que é a Carta Magna, ela diz o seguinte: educação, né, é um direito de todos, um dever do Estado e da família, né? Está lá no artigo da Constituição. Então quem tem que educar é a família, né? Não vai ser o professor ou vai ser outra pessoa que vai educar como é que os nossos filhos devem se comportar, né? Isso é um direito, né, da família de educar os seus filhos com os seus princípios, né, com aquilo que acredita, com a sua fé. E bem lembrado, né, essa questão da Constituição Federal. A gente precisa sempre estar alinhado com as questões da legislação e ficar muito atento para não deixarem colocar coisas na legislação aí que prejudique a família, né? É verdade. E por falar em ficar atento, ficar ligado, eu quero convidar você a daqui a pouquinho curtir o terceiro bloco desse programa, onde a gente vai continuar falando um pouquinho mais a respeito desse papel importante que os cristãos têm na sociedade, de levar adiante essa parte grande dos valores que sustentam o nosso povo, a nossa nação brasileira. Fica com a gente que a gente volta já já com o vereador Ricardo Nunes aqui de São Paulo. Jesus Cristo é a vida. E nós estamos aqui de volta com o programa Arte da Vida, com a presença ilustre do nosso amigo vereador Ricardo Nunes aqui conosco no estúdio aqui em São Paulo. E ele está contando para a gente um pouquinho desses desafios do Legislativo de batalhar a respeito dos valores da vida, né, das coisas que foram conquistadas em relação aí às aprovações ou não da parte de ideologia de gênero, e graças a Deus ganhou a família. E assim, tirando essa parte da ideologia de gênero, Ricardo, conta pra gente um pouquinho o que tinha mais no PME que foi aprovado, como é que foi essa tramitação lá dessas aprovações? Então, Alberto, o Plano Municipal de Educação, como eu já havia comentado, né, ele dá todo o norte, né, de como que vai ser comportado nos próximos 14 anos toda a parte educacional da cidade de São Paulo. Nós conseguimos tirar essa questão da ideologia de gênero. Agora teve várias alterações também que nós propomos e que foi alterado, como por exemplo o aumento de investimento em educação. O plano anterior, ele falava em 31% do que a cidade arrecada iria para a educação. Isso, nós aumentamos para 33%. Isso dá um acréscimo aí de quase 800 milhões por ano, né, de investimento na educação. Também melhoramos para os próximos 10 anos a diminuição do número de alunos por sala de aula. Lá na Comissão de Educação, eles tinham congelado a questão dos convênios com as creches, né? A questão de creche é uma coisa muito séria. Hoje nós temos 150 mil crianças fora de creche. A gente colocou um texto onde, mais do que continuava, prestigiava essas questões. E nós colocamos também vários itens, o Alberto. E eu falava isso lá, você estava lá no dia das votações, com aquele povo enorme lá participando, né? Padre Paulo Ricardo, vários padres, várias comunidades, vários missionários, com relação a ficarmos muito despreocupados, porque o nosso trabalho era para defender a família e jamais contra qualquer tipo de preconceito. Nós reforçamos todos os itens que falava de combate ao preconceito. Por exemplo, onde dizia lá, deverá ter ações de combate ao preconceito. Eu falei, não, deverá não, vai ter que ter ações de combate ao preconceito. Mandatório. Mandatório. Então, nós fizemos um papel do verdadeiro cristão, né? De respeitar as pessoas, de combater a discriminação, mas também de valorizar a família, de valorizar o direito sagrado de defender a família. Então, foi um projeto bastante complexo, né? E que a gente acha que nós conseguimos fazer um bom trabalho, né? Tanto é que você vê o resultado final do substitutivo da Comissão de Finanças foi 44 votos a favor e 4 contrários. 4 contrários, Quatro né? contrários. Uau, super vitória, super trabalho bem costurado, bem arrumado. E é importante dessa conexão, dessa grande rede do bem. E assim, uma última pergunta para a gente fechar esse bloco.
Na tua opinião, quais são os próximos grandes desafios que a gente tem em relação a essa questão da luta em favor da família, em favor da vida, nessa parte do poder público, num aspecto de quem legisla, que faz as leis acontecerem, e no aspecto da gente também, que precisa estar nessa comunhão, nessa ponte. Não adianta só a gente olhar, você... Todo mundo precisa fazer a parte. Quais são os próximos desafios que a gente tem aí agora, final do ano, 2016, ano de eleição também? Vamos lá. Roberto, você sabe que nesse processo todo da discussão do Plano de Educação, né, onde a igreja se mobilizou, ou uma grande parte da igreja né, se mobilizou, eu sempre falava o seguinte lá, ó, desse limão a gente precisa fazer uma limonada, né? Aproveitar esse problema. E tem assim um discurso do professor Felipe Aquino, né, lá do caminhão de som, com aquela rua lotada de gente, né, fechou a rua, e o professor Felipe Aquino diz o seguinte: gente, nós temos que orar, nós temos que ficar lá nos grupos de orações, mas chegou a hora da gente fazer mais do que isso. Nós precisamos orar, mas a gente precisa ir para a rua, a gente precisa lutar pelos nossos direitos, nós precisamos participar, né? Então o que a gente precisa fazer? Nós temos que ficar vigilantes em todos os assuntos, né? Nós voltamos ao Plano de Educação. Eu mostrava para você, Alberto, agora aqui antes, uma representação que eu fiz no Tribunal de Contas contra a Secretaria da Mulher da Prefeitura. Por quê? Nós colocamos no plano que nós não queremos ideologia de gênero e a Secretaria fez um edital contratando cursos para dar aula de ideologia de gênero para os professores. Poxa vida! Quer dizer, a Constituição fala, né, como é que você tem o ordenamento jurídico da sociedade, o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Né? O executivo ele não pode passar por cima do legislativo e vice-versa. Quer dizer, ela está contradizendo aquilo que a gente democraticamente colocamos no voto, né? O que a gente não quer, a ideologia de gênero. 44 votos a 4, como eu falei aqui no plano municipal. Então temos que ficar sempre atento. E a gente tem vários temas aí para estar acompanhando. Seria importante, né, vocês que, Alberto, que tem essa ferramenta maravilhosa de poder divulgar para as pessoas, tá, né, divulgando junto com a gente lá, a gente tá aberto, o gabinete está sempre aberto lá, várias pessoas participando, de estar atualizando. Mas fiquem atentos, gente, vamos orar, mas que nem o professor Felipe aqui não falou, vamos participar das coisas, né? Não, acho que é super legal, importante. Legal. E aproveitar que o Brasil é um dos países que está sendo um dos mais firmes nessas questões, porque em alguns outros lugares do mundo, né, existem pessoas que estão sendo presas por lutarem em favor da família, Exatamente. por conta dessas loucuras terem sido já aprovadas. Né? Mas vamos fazer o nosso papel, né? A gente agradece de coração a tua participação aqui conosco no programa. Obrigado, Deus Alberto. continue abençoando a tua missão. Obrigado. Muita força, né, nesse seu caminho, nessa luz que você traz para as leis e para os bastidores, né, da nossa sociedade, fazendo com que a coisa se sustente, né, para a honra e glória de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. E a gente segue com o programa Arte da Vida aqui. E a gente vai agora para o finalzinho. Então, desejo um grande abraço para você aqui e mais uma vez muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Alberto. Um grande abraço. Obrigado. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós lutará. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu